Boa noite, amados irmãos. É bom estarmos juntos mais uma vez, conectados, para buscarmos ao Senhor. Então, mais uma vez, sente-se confortável com a sua família, com as pessoas que estão na sua casa. Pegue sua Bíblia, seu celular e gaste um tempinho agora para que possamos nos conectar ao Senhor, para que possamos deixar um pouco da correria dos nossos dias a dia, dos nossos afazeres, para que então possamos buscar a Deus. É tão importante gastarmos esse tempo, ainda mais quando estamos sempre em casa, né? Para aqueles de nós que estão em quarentena total, é tão importante utilizarmos esse tempo realmente para dedicarmos ao Senhor, realmente para aprendermos dele. Então, feche seus olhos, vamos orar e buscar o Senhor. E depois que terminarmos a nossa oração, nosso grupo de louvor vai estar com a oportunidade de nos levar em adoração ao Senhor. E mais uma vez, ainda que estando em casa, é um tempo de buscar ao Senhor, né, de adorá-lo. Então, use esse tempo para, de fato, entregar o seu coração ao Senhor. Vamos orar juntos? Senhor Deus, é tão bom conhecermos ao Senhor. Tão bom conhecermos a tua palavra e termos a oportunidade de estar com nossa família te buscando. Nossa família da fé, ainda que longe fisicamente, ainda está em um só espírito, Senhor, buscando e adorando o teu santo nome. Abençoa esse culto, que possamos de coração buscar ao Senhor, desejar te conhecer mais e que teu próprio Espírito Santo nos guie. Ó Deus, tu és Deus santo, tu és Deus onipotente. Não existe nada mais importante do que adorarmos ao teu santo nome. Fomos criados para isso, para dar louvor ao Senhor e vivermos nesse relacionamento para sempre, te conhecendo a cada dia mais. Então, Pai, que esse tempo que nós passamos aqui seja totalmente dedicado ao Senhor. Que as nossas mentes, que os nossos corações estejam alinhados a Ti. Obrigado, Pai. Esteja com cada pessoa aqui da Igreja do Meia, aqueles que estão doentes, aqueles que têm estado em dificuldade, Pai. Ajuda-nos a buscar o Senhor e a estar conectados em Ti, Pai. Muito obrigado. Que esse culto seja para a Tua honra e para a Tua glória. Isso que nós desejamos e oramos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. E agora vamos louvar com os nossos irmãos. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno Tu és de digno todo louvor. de todo louvor. Seguirei Seguirei teus caminhos, teus caminhos, te amarei te amarei para sempre. para sempre. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, poderoso, Senhor dos Reis, Deus Emmanuel, o grande eu sou, príncipe da paz, e a tua
és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso. tu és digno Tu és de digno todo louvor. de todo louvor. Seguirei Seguirei teus caminhos, teus caminhos. te amarei Te amarei pra sempre. pra sempre. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, todo-poderoso, Senhor das leis. Deus é manso, o grande eu sou, príncipe da paz e ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, presente e libertação. És o alfa, o ômega, princípio e fim, Santa noite, se isso és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Ao Rei que é digno e redondo, me braço diante de ressuscito, e eu canto de salvação, trazendo vida, presente e razão. És o alfa, o ômega, princípio e fim, Santa noite, se isso és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Nós estamos aqui para adorar o nome do nosso Deus, engrandecê-lo, dizer que Ele é o Deus da nossa salvação, nosso refúgio, nossa fortaleza. Então vamos adorá-lo nesse momento, de todo o nosso coração. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança.
Querida igreja, agora nós vamos ter a oportunidade de ouvirmos a palavra do Senhor com o nosso irmão, Diácono Luiz Ângelo. É uma oportunidade que temos de receber a palavra de Deus através de alguém que está se preparando no seminário, né? Já tivemos a oportunidade de ouvi-los outras vezes e é bom, graças a Deus, que temos irmãos que se preparam, que o Senhor tem levantado para continuar o ensino da sua palavra. Nosso irmão já tem se dedicado através do ensino na escola dominical com jovens. Então eu peço que você receba com a mesma atenção, a mesma dedicação, buscando ouvir ao Senhor, assim como você faria qualquer outra pessoa. Então que esse momento também nós possamos abrir o nosso coração e pedir que o Senhor fale conosco. É importante isso, que nós oremos para que o Senhor está sempre falando conosco. Precisamos também que os nossos ouvidos estejam atentos, que o nosso coração esteja preparado para ouvir. Vamos orar juntos? Então, nosso irmão Luiz Ângelo estará com a palavra. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra. Senhor, eu oro para que tu abençoes nosso irmão Luiz Ângelo, para que ele possa transmitir as tuas verdades. Rogamos também pela direção do teu Espírito Santo, que a iluminação dele venha sobre a tua palavra, para que possamos entender o que é mais importante, Senhor, a tua palavra, a tua mensagem. Que ela nos edifique, nos conforte, mas também nos confronte e nos faça crescer, Pai. Queremos ouvir de ti. Precisamos ser alimentados pela tua palavra. Usa o teu servo para a tua honra e para a tua glória, Senhor. No nome santo de Jesus. Amém. Olá, meu querido amigo e querida irmã. Que a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Eu quero convidar os irmãos a, nesse momento, fecharmos os nossos olhos e fazermos uma oração, agradecendo a Deus e pedindo que Ele possa falar conosco através da meditação da sua palavra. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu poderoso nome. Nós te damos graças, Senhor, pelo sustento e cuidado que o Senhor tem tido para com todo o seu povo, Pai. E nós te pedimos agora, nesse momento, que iremos ler a tua palavra e meditar sobre ela, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações através do teu Espírito Santo que habita em nós. E que o teu próprio Espírito possa estar aplicando a cada um de nós na medida e proporção que nós necessitamos. Essa é a nossa vontade que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós temos vivido tempos difíceis e muito atípicos, não é verdade? E cada um de nós tem tido a sua experiência intensa, né? A sua experiência própria, a sua luta e a sua provação. E tudo isso nos faz refletir muito sobre a fragilidade da vida, sobre o que é importante, sobre o que deveria ser valorizado. E geralmente, diante de situações que fogem do nosso controle, nós somos levados à reflexão, a fazermos um balanço da nossa vida e dos nossos planos. E do ponto de vista espiritual, nós somos levados a uma reflexão sobre a nossa vida devocional, sobre como está o nosso relacionamento com Deus. Porque geralmente, em via de regra, em momentos alegres e abundantes, não damos muita importância para isso. E talvez seja por isso que Deus usa em seu favor situações difíceis para que o seu povo se lembre que existe um Deus soberano, Criador de todas as coisas, que está sentado num alto e sublime trono, observando tudo.
e intervém de acordo com a sua santa e soberana vontade. E essa intervenção, ela tem um propósito de fazer o seu povo voltar-se para ele, de fazer o povo se arrepender, de colocar a sua vida em ordem. Mas também tem um propósito de glorificá-lo através do seu juízo. Eu quero então convidar os amados irmãos a meditarmos na palavra de Deus sobre o tema a intervenção de Deus na vida do homem pecador. E para isso, eu convido os irmãos a abrirmos a palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 29, e fazermos a leitura e meditação nos versos 9 a 14. Palavra de Deus registrada segundo o profeta Isaías, capítulo 29, versos 9 a 14. Façamos a leitura todos juntos. Diz assim a palavra de Deus: Estatelai-vos e ficai estatelados. Cegai-vos e permaneceis cegos. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Toda visão já se formou como palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: não posso, porque está selado. E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: não sei ler. E o Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens que maquinalmente aprendeu. Amados irmãos, o contexto dessa passagem, o profeta Isaías ele foi chamado para trazer uma mensagem de juízo ao povo pelo estado do pecado e afastamento de Deus que eles se encontravam. E desde o capítulo 1, que Isaías aponta para o pecado do povo, acusando de terem abandonado a Deus e de terem se tornado rebeldes. E por conta disso, o pecado havia infestado eles desde a planta do pé até a cabeça. Ou seja, não havia coisa sã no povo. Mas não apenas o povo, mas toda a liderança e príncipes, os quais eles foram pelo profetas, comparado aos povos de Sodoma e Gomorra, para expressar a tamanha iniquidade que eles haviam se tornado. E nessa passagem que acabamos de ler, nós podemos observar os efeitos que o pecado introduz na vida daqueles que se afastam de Deus e que buscam a sabedoria do mundo. E notem vocês, nos versos 9 a 10, que o pecado havia realizado com eles. Estatelai-vos e ficai estatelados. Cegai-vos e permanecei cegos. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono, e fechou vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça para os videntes. Observe, irmãos, a palavra do profeta destacada: estatelai-vos e cegai-vos. Essas palavras, nós percebemos que elas fazem alusão à maneira como provavelmente o povo e a liderança olhavam para Isaías com os olhos arregalados, como se não compreendesse
aquilo que estava sendo dito. Eles pareciam bêbados, mas não de vinho. E nós percebemos que o profeta Isaías, ele chega a abusar da figura de linguagem para expressar o estado que se encontravam todos, sem rumo, sem direção, totalmente perdidos. E por mais que eles tentassem seguir, eles não conseguiam. Por mais que eles tentassem ouvir, eles não compreendiam. Todos olhavam e ouviam, porém não compreendiam mais a palavra de Deus. Eles estavam cegos e totalmente fora de si. E por que isso estava acontecendo com eles? Bom, o versículo 10 nos explica. Porque o Senhor havia fechado seus olhos e entendimento por conta do pecado. Deus havia derramado profundo sono e fechado seus ouvidos. E percebo que Isaías não está falando apenas do povo, lembram-se? Mas estavam falando de também toda a liderança. Todos haviam se afastado da presença de Deus. E chega um momento que Deus se ira. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, dos versos 18 a 19, fala bem sobre a ira de Deus. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Paulo está dizendo que o conhecimento, ele vem da revelação do próprio Deus. Que se não houver a revelação do Espírito Santo, nós podemos ver, ouvir, ler e não compreenderemos a palavra de Deus. E o que nós podemos aprender desses dois primeiros versículos, 9 e 10? Primeiro, o perigo que existe de apenas conhecermos uma boa teologia. Conhecer teologia é importante, mas se nós apenas conhecermos e nós não vivermos aquilo que nós estamos lendo, se tornará vã. Isso porque Deus quer de nós um coração de verdadeiros adoradores. Deus não quer teólogos e conhecedores da sua palavra. O que Deus quer é verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em segundo, nós podemos ver que fazer as coisas por fazer não agrada a Deus e muito menos nos edifica. Se não tivermos, irmãos, o devido cuidado, nós podemos ir à igreja ou mesmo assistir a cultos online de forma automática. E isso é um perigo para todos nós. É um perigo nós fazermos as coisas apenas por fazer, de modo automático, porque Deus não necessita das nossas obras. Deus quer o nosso coração. Deus quer que realmente nós o adoremos em espírito e em verdade. Isso porque, irmãos, pior que uma cegueira física é uma cegueira espiritual. Percebam que eles praticavam o culto. Eles tinham muita religiosidade, mas a sua adoração era vazia e sem conteúdo. A cegueira espiritual e falta de entendimento era tamanha que mesmo lendo, as pessoas não compreendiam a verdade. Isso por conta dos efeitos devastadores que o pecado causa na vida do homem. Mas notem vocês, irmãos, os versos 11 e 12, em que o profeta continua dizendo. Diz assim: toda visão já se tornou como palavras de um livro selado,
que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: não posso, porque está selado. E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: não sei ler. Naqueles tempos, a maioria das pessoas, elas eram analfabetas. Elas careciam que os sacerdotes lessem a palavra de Deus para o povo. E como a liderança também estava envolvida no pecado, não havia ninguém que poderia trazer à luz a palavra de Deus. E o profeta então usa a figura de linguagem para dizer que o povo não sabe ler e precisava de auxílio da liderança. Mas a liderança, quando tentava ler, também não entendia e dizia, portanto, que o livro estava selado e devolvia o livro para o analfabeto ler. E ficava numa espécie de jogo de empurra, pedindo um para o outro ler, e ninguém compreendia mais a palavra de Deus. E, amados irmãos, o próprio Senhor Jesus, ele faz uso dessa profecia de Isaías, conforme registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no versículo 10, que fala da explicação da parábola do semeador. E Jesus diz: por isso, lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. E quais ensinamentos, irmãos, que nós podemos tirar desses versículos? O primeiro é que quando fazemos algo que não reflete aquilo que pregamos, nós estamos agindo como alguém que não entende e não compreende aquilo que lê e que diz. E se eu digo, faça isso, e eu mesmo não faço, eu estou sendo hipócrita. Eu estou representando um papel de alguém o qual não sou eu mesmo. E segundo, que se você não nascer de novo, se você não for regenerado pelo poder do Espírito Santo, você pode até frequentar uma igreja, mas você irá ouvir, ler e continuará a não entender. Isso porque só o Espírito de Deus que pode revelar a vontade de Deus. Somente o Espírito Santo que pode nos convencer da justiça, do pecado e do juízo. A palavra de Deus, irmãos, ela transforma a vida das pessoas. A palavra de Deus, ela nos incomoda. Ela se contrapõe com a nossa vontade. E, infelizmente, irmãos, ainda hoje muitas pessoas continuam cegas espiritualmente. Ainda hoje, muitas pessoas continuam distantes de Deus. Será que ainda há dúvida de que toda essa pandemia global que está acontecendo não são as trombetas de Deus ecoando? Nós precisamos temer ao Senhor. Nós precisamos buscar uma vida de intimidade com Deus, uma vida de santidade. E Isaías levanta mais uma outra acusação para o povo e a liderança no versículo 13, que diz: o Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Notem que o povo cultuava a Deus. O povo frequentava o templo. Eles cumpriam todos os rituais. Eles eram extremamente religiosos. Eles abriam seus lábios para louvar.
mas o seu coração estava distante de Deus. Eles haviam se tornado legalistas e hipócritas, pois estavam mais preocupados em promover os rituais do que promover a misericórdia e a justiça de Deus. E por causa disso, Deus se ira e iria julgá-los, pois as suas mentes estavam inundadas pela sabedoria humana e pecaminosa. Deus quer ser adorado, irmãos, mas Deus quer ser adorado por verdadeiros adoradores. Porque diferente de nós que não conseguimos identificar uma real motivação de uma pessoa, Deus pode e assim o faz. Deus esquadrinha os nossos corações. E a palavra de Deus registrada lá em Romanos, no capítulo 8, 27, vai nos explicar bem sobre isso. E ela diz assim: Deus sonda os nossos corações e sabe qual é a nossa mente. O nosso culto, irmãos, e a adoração, ele deve refletir a nossa vida. Ele deve ser uma extensão da forma como vivemos e agimos. E por fim, o profeta Isaías vai dizer que apesar de todo o pecado do povo, Deus continua fazendo maravilha no meio deles. E ele termina no verso 14, e eu também termino a minha meditação dizendo: continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Deus está dizendo, irmãos, que ele continuará realizando obras maravilhosas. E essas maravilhas, elas irão revelar o seu juízo. Irão confundir os sábios e frustrar os planos dos prudentes. Isso porque a palavra de Deus, ela diz que é mensagem da cruz e loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Isto é a maravilha do Evangelho. Pois a palavra de Deus, ela é bem clara quando ela diz que não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia. Louvado seja Deus pela sua preciosa palavra. Amados irmãos, eu quero desafiar você, assim como eu fui desafiado nessa passagem, a fazer uma autoavaliação do seu relacionamento com Deus, avaliar como tem sido a sua caminhada com Jesus, a refletir sobre o que pode ser mudado na sua vida. E sempre há o que se mudar, porque nós não somos perfeitos. Nós servimos, sim, a um Deus perfeito. Portanto, nós precisamos ser aperfeiçoados e moldados pelo Senhor. E aí, em momentos difíceis, irmãos, nos quais andamos pelo deserto, que Deus trabalha em nós. Porque muitas vezes é no meio do deserto que os nossos olhos espirituais são abertos. Porque quando nós olhamos para um lado, para o outro, não encontramos ninguém. Somente podemos contar com Deus para nos sustentar. Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem um propósito para tudo isso que está acontecendo. Deus quer abrir os nossos olhos espirituais. E Deus continua fazendo a sua obra maravilhosa na minha e na sua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que possamos sair dessa pandemia e de todo esse isolamento social mais fortalecidos pela santa palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém, meus irmãos.
Irmãos, então finalizando esse tempo que estamos louvando ao Senhor nessa noite, queria terminar dando alguns avisos e basicamente dando os avisos que dei pela manhã, que são duas coisas. O primeiro é que você possa procurar o pequeno grupo, né? Entrar em contato com a secretaria, tanto por e-mail como por WhatsApp, ou ligando para lá, ou falando com a gente através do Facebook, para que você possa se conectar com os dos grupos. Tem sido bênção, especial nesse momento de pandemia, que ainda estamos trancados em nossas casas, temos pouca locomoção. Tem sido muito importante e precioso o pequeno grupo para que possamos continuar em contato uns com os outros, continuar compartilhando a nossa fé, nos encorajando mutuamente. Então é muito importante que você viva esse tempo, para que o Senhor continue te encorajando através da vida dos seus irmãos. Então, o primeiro aviso é esse: você procure os pequenos grupos, né? Temos grupos segunda, terça, quinta e sexta. Então, não deixe de participar dos pequenos grupos. E o segundo aviso é para que, se você lembra de irmãos que não estão participando, que você também possa pegar o telefone e ligar para eles durante essa semana, encorajá-los, né? Se você tem um irmão que você está sentindo mais saudade, se você tem sentido a necessidade de falar com algum irmão, é importante ligar e encorajar esse irmão também, né? Como é bom a gente receber um telefonema, receber uma mensagem. Então, que você use esse tempo também para poder abençoar a vida de outros nessa semana. Ou mesmo se você tem sentido falta, você pode também pegar o telefone e ligar para alguém e, olha, se tem um momentinho para orarmos juntos, para você escutar um pouco do que eu estou vivendo. É importante, às vezes nós precisamos pedir isso também para os nossos irmãos. Eu tenho certeza que, seja lá quem você liga, essa pessoa vai te dar uns minutinhos para que você possa compartilhar o que você tem vivido. Então, fico esses dois avisos, não deixe de compartilhar e de procurar viver a fé em comunidade também, ainda nesse tempo difícil. E vamos orar para terminar esse momento, para que possamos continuar vivendo aquilo que o Senhor Jesus tem nos ensinado também durante a semana. Senhor Deus, bendito seja o teu nome. A tua palavra, ela é boa, Senhor. Ainda que não seja fácil de ouvir, ela é boa e ela nos ajuda a te conhecer mais e também a conhecer mais o nosso coração. Oro pela vida dos meus irmãos, aqueles que têm estado tristes, Senhor, sozinhos, desencorajados. Que o Senhor mesmo os encoraje, Pai. Que o Senhor nos use como instrumentos teus para levar o teu conforto, Pai, e levar a ação de Jesus Cristo a essas pessoas. Conforta também, Senhor, fortalece a nossa alma, não nos deixe desanimar em meias dificuldades. Ainda que pareça que esse tempo não vai terminar, nos dê a esperança, Senhor, que nossa esperança esteja bem firmada em Ti. E oro por todos aqueles que têm procurado, Senhor, te conhecer mais. Nos ajuda a viver como igreja e a continuar ativos na nossa devoção ao Senhor, Pai. Muito obrigado. Abençoa a nossa semana, no tempo que teremos desafios pela frente, que possamos vivê-los na ajuda de Jesus Cristo, o único que é capaz de não somente nos salvar, mas de nos guiar a viver uma vida justa e santa nesse mundo, Pai. Muito obrigado. Nós oramos e é no nome santo de Jesus mesmo, nosso Salvador. Amém. Amém, irmãos. Que o Senhor te abençoe durante essa semana e, se possível, tire também um tempo agora para orar junto com aquela pessoa que está do seu lado, orar em conjunto, orando especificamente por aqueles desafios que vocês vão ter durante a semana, para que o Senhor realmente os encoraje de forma verdadeira. Amém? Graça e paz, irmãos. Boa noite.